E aí, pessoal, beleza? Todo mundo tá bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e muito tranquilo para a gente começar a iniciar aí eu passar essas informações para os senhores, tá? É um prazer imenso estar recebendo você aqui e essa nossa aula de hoje, ela é essencial para que você compreenda até que nível a gente pode chegar e quantas coisas ainda faltam para a gente caminhar pela frente. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada, o barulho é constante e pessoas ali esbarrando uma na outra, como sempre, celular vibra no bolso e tal. De repente você sente ali todo mundo te olhando, todo mundo ali, um grupo de pessoas para subitamente à sua frente. O seu coração dispara. O que você faz? A maioria das pessoas entram em colapso. O sangue foge das extremidades, a visão se estreita, o famoso efeito túnel. Pessoal, quando você está em total alerta, acontece algo impressionante com a nossa biologia. Vocês têm que entender que antes da gente partir para a agressividade, para o treinamento, para determinadas situações, é essencial que você compreenda o que ocorre com a sua cabeça, o que ocorre com a sua biologia quando você está em um estado de nervosismo, em um estado onde você precisa se concentrar. Eu chamo de efeito túnel, isso a maioria das pessoas, na verdade todo mundo tem isso quando entra em determinado pânico, é onde você só vê aquilo na sua extremidade à frente. Você só consegue enxergar a sua frente. A sua visão de 360 graus, você perde ela, basicamente. E é esse o objetivo de quando você treina algo como o que estamos propondo aqui. Você, mesmo numa situação de estresse, mesmo numa situação onde você perde totalmente ali o sentido das coisas ali, o controle das coisas que estão acontecendo ao seu redor, você possa ainda assim se manter tranquilo, se manter consciente do seu estado. A gente chama isso de visão de túnel. Porém, para que você chegue nesse estado de controle total das suas movimentações, do seu ser, você precisa entender o conceito do Pavlov. Ele provou que possuímos aí um tipo de programação, um tipo de programação que a gente reage a estímulos. Todos nós reagimos a determinados estímulos. Então, você, ao mesmo tempo, você também pode ser condicionado. Uma vez que você pode ser condicionado, uma vez que você é motivado ou suas motivações podem ser coordenadas, então transformamos aí o susto em estado de alerta. O maior segredo disso tudo é a gente entender que a gente pode transformar aquilo que é susto, aquilo que parece condicionado já pelas estatísticas normais da sociedade, a gente pode transformar isso aí em uma arma poderosa a nosso favor. Então, presta bem atenção. Existe um experimento chamado Universo 25. Ele prova aí, com A mais B, de que a população, de determinado modo, quando ela entra em colapso, ela muda totalmente o seu comportamento. Você precisa de um centro de gravidade, em um centro de autocontrole. É claro e evidente que quando a gente fala sobre tenha o autocontrole, busque a concentração, respire, faça um controle pessoal, faça uma meditação, tenha mais tranquilidade. É muito fácil a gente falar isso. Porém, se você não tiver o entendimento de que essas coisas são biológicas e também a própria sociedade em si, ela é ativada com essas coisas. Você nunca conseguirá controlar o ambiente se você não dominar sua mente primeiro. Você já perdeu a batalha antes mesmo dela mesma começar. O modo de respiração, de controle, não estou falando sobre segurança exatamente. Estou falando sobre soberania pessoal, sobre você controlar o seu momento, controlar o seu ponto de ordem, se sentir ali com o seu meio. Para o profissional de segurança, entender o impacto do ambiente sobre o comportamento é tão importante quanto observar o indivíduo ao seu redor. Eu sempre costumo falar para as pessoas que, em uma situação de crise generalizada, geralmente os países como a África, alguns países da América Latina, quando entrarem em algum tipo de confronto social, ou digamos, algum tipo de crise, terremoto, ou até mesmo uma guerra civil, pode observar, existe uma escala. E você tem que entender essa escala, que essa escala pode ser trazida para nós nos dias de hoje. Porém, você pode organizar essa escala medindo mais ou menos, ou digamos, prevendo o que pode acontecer.
Começamos com uma guerra, começamos com uma crise, começamos com uma coisa qualquer que faz um abalo social. Por exemplo, um tsunami, um terremoto, uma enchente, qualquer coisa, qualquer tipo de crise que abale uma sociedade. Você vai perceber que vai ter ali uma escala, tá? Essa escala pode vir simplesmente de pessoas que precisam de alimento. Pode ver que a primeira coisa que acontece quando há uma crise generalizada é o quê? Saqueamentos de supermercados, pessoas roubando quem tiver mais ali para oferecer. Quando você vê um caminhão, por exemplo, que vira numa autoestrada, e de repente aquelas pessoas vão lá para poder trazer, subtrair para si aquele alimento, aquela carga, você pode observar que isso aí está dentro dessa escala que eu estou te falando. Você pode colocar bem dessa escala mínima a uma escala máxima de uma crise generalizada, como uma guerra civil. Então você vai observar que vai ter uma escala da agressividade ou da própria ação do indivíduo. Preste bem atenção. Começamos com a falta do alimento. Quando há uma crise, a primeira coisa que a pessoa pensa desesperadamente é comer, ok? Comer. O que é que eu faço para conseguir comida? Por isso, os supermercados ou coisas, quando viram assim estradas, são as primeiras coisas que as pessoas vão, porque elas pensam na alimentação. É o primeiro instinto que a pessoa tem, é a alimentação, quando se trata de sobreviver. Aí o segundo instinto vem acompanhado com o quê? O armamento. Você, uma vez que detém a comida, a alimentação, o que é que teu instinto, por natureza, pede? Eu preciso proteger o que eu tenho. E você, ao querer proteger o que você tem, você precisa de armamento. Por isso que, geralmente, locais que podem ter armas, locais que, ou pessoas que usam armas, por exemplo, policiais, soldados tal, que estão na rua, eles são mais propícios a serem atacados pela sociedade em si, no pânico, né, no caos, porque eles têm armamento. Então a sociedade quer armamento, então vão atrás dele. Por isso que geralmente é sempre importante, se você, por exemplo, faz uma situação de sobrevivência, se você tem treinamento de sobrevivência, nunca demonstre claramente o que você tem em sua casa, porque no momento do caos, sua casa será a primeira na lista aí dos ataques das pessoas comumente. Vamos lá pela escala, tá? Nós pegamos aqui a alimentação, armamento, depois que come, você comer, dormir, né? A gente fala sempre que comer, dormir e procriar, tá? Sempre quando eu falo sobre relacionado a esse tipo de pensamento, quando a gente vai ensinar para as pessoas sobre o comportamento humano, você tem que ter em mente sobre comer, dormir e procriar, tá? Comer, a primeira fase, nós já falamos. Quando eu falo dormir, eu falo sobre tranquilidade. Quem é que tem mais tranquilidade? Eu uso sempre comer, dormir e procriar para a pessoa entender bem claramente, né? Quando eu falo dormir, a gente está falando de tranquilidade, ok? A tranquilidade vem com o quê? Eu já tenho uma comida, eu já tenho segurança. Uma vez que você tem segurança, uma vez que você tem comida, você o quê? Você está tranquilo, você vai dormir mais tranquilo. Por isso que eu falo sempre essa palavra de gatilho, tá? Sempre quando eu falar para você o gatilho de dormir, você vai entender. O dormir quer dizer que todos os anteriores eu já possuo, que é comida e armamento. Então eu vou descansar, tá? Eu poderia usar a palavra descansar para ficar mais fácil para o seu entendimento. Porém, não existe uma contrapartida sobre o dormir, porque quando você dorme, realmente é uma prova clara, porque descansar, eu estou passando por uma situação e vou descansar. Descansar o corpo. Mas quando eu falo dormir, eu estou falando de um relaxamento total. Quando você consegue comida e armamento, atualmente em si, ela chega no estado de descanso total. Então você vai dormir, ok? E o procriar? Por quê? Eu poderia ter usado uma palavra fazer sexo, transar e tudo mais, reproduzir. Sim, poderia ter ficado melhor reproduzir, porém, eu prefiro falar procriar. Comer, dormir e procriar, porque às vezes, dependendo da palestra, dependendo do local, eu não posso usar determinadas palavras. Porém, pessoal, entenda que o procriar vem o quê? Quando a gente fala em procriar, a gente está falando que o instinto natural da natureza humana animal é justamente esse. Depois, quando ele come, ele caça, ele come. Depois, quando ele se sente protegido, ou digamos, ele já relaxou, ele já está descansando. O segundo ponto em que ele é ativado é o quê? Justamente a procriação.
Pode observar que pelos índices, eu não sei se eu vou conseguir colocar aí para você, em locais de crise, o índice da criminalidade relacionado aos estupros de mulheres, estupro, sequestro, aumentam drasticamente. Vou estar colocando aí para vocês darem uma olhada nisso. Todo ambiente onde há uma situação de caos ou crise generalizada, você vai observar que há essa escala. A escalada do que? Alimento. Então você já tem que pensar, se tiver uma guerra civil, então a primeira coisa que as pessoas vão correr atrás é de alimentação. Segundo, armamento. Todo tipo de armamento, aonde tiver dando mole, pessoas, independente, tá? Se são de classes sociais mais altas ou mais baixas, elas vão atrás de armamento, querendo ou não. Terceira fase é a fase da procriação, ou como vocês queiram chamar aí, dos abusos sexuais, por assim falando. E isso ocorre muito por natureza humana. E o universo 25, por isso que eu citei a priori sobre o universo 25, ele fala justamente isso. Quando o experimento universo 25 deixa bem claro que quando você, mesmo tendo alimento, um local totalmente ali construído, favorável ao seu ecossistema de alimentação e reprodução, você vai chegar a um ponto onde vai ter uma reprodução exageradamente, né, da sociedade em si, depois que ele tem alimento, depois que ele tem segurança. Como eu falei para você, no momento que ele tem alimento e abundância, ele tem ali segurança e abundância porque está tudo ali cercado, é um local construído especificamente para sua proteção e se sente protegido. Então, o próximo passo é justamente o ato sexual, né, que é a procriação, e essa procriação ela vai aumentando gradativamente até chegar no ponto de falência, onde o contrário também ocorre, onde as fêmeas começam a negar os machos, e daí há uma degradação da sociedade. Por que eu estou falando isso para você? Para que você entenda que há realmente um controle social, não só acontecendo agora no mundo inteiro, mas também para que você se situe dentro de uma situação de comportamento. É quando a gente fala do controle pavloviano, né? O adestramento pavloviano, chame como quiser. O Ivan Pavlov deixou isso muito claro em seu experimento, onde as pessoas são realmente doutrinadas, domesticadas, elas são direcionadas o seu comportamento. Por que isso é importante você saber? Porque quando você estiver mediante, quando você tem conhecimento dessas coisas, você, quando está diante de um ato de agressividade, você, quando está diante de um ato de segurança, você passa a prestar atenção em coisas ao seu redor, em comportamento humano. Porque isso está acontecendo? Porque essa pessoa está gritando tanto, porque essa pessoa está tão nervosa. E no momento que você consegue ver o mundo de fora, observando o mundo da janela, tendo um entendimento mais direcional das coisas que estão acontecendo, claro e evidente, meu querido, o mundo fica muito diferente para você. Daí, nós começamos a ter um entendimento mais aplicado, um entendimento mais direcionado. E daí você tem uma visão de mundo totalmente diferenciada de todos os outros. Enquanto todos os outros ao seu redor estão lá vivendo como lá no experimento do Universo 25, né? Comida abundante, sexo abundante, segurança, proteção, e por enquanto estão nem aí com nada, até chegar à degradação da sociedade, até chegar nesse ponto, isso faz com que você seja uma pessoa diferenciada. Lembrando, esse é um primeiro módulo, onde eu vou estar também passando algumas técnicas no presencial, vou estar mostrando para vocês como esse controle ele é feito, ele é forjado, como ele é manipulado, como a sociedade em si ela é manipulada com várias coisas, desde contexto de palavras, de músicas, de gestos, reações e comandos automaticamente. E ao entender isso, claro e evidente, você tem uma visão de mundo totalmente diferenciada. Ok, pessoal? Você que chegou até aqui, deixa um comentário no vídeo e vamos nos falando nos próximos. Continue estudando e vamos em frente. Valeu, pessoal. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.